queridas e queridos! Hoje vou falar sobre mudanças. Talvez seja a única constante da nossa vida, que é mudar. Como lidar um pouco melhor com as mudanças e como seu cérebro se comporta quando algo muda na sua vida. Eu sou a Hannah, meu propósito é ajudar você a ser tudo aquilo que você veio para ser. Bora de vinheta então pra gente aprofundar mais sobre mudanças. Mudar um hábito. Difícil? Fácil? Não, né? Depende da complexidade desse hábito, depende de quanto tempo esse hábito está instalado, depende da sua força de vontade, do seu desejo, da sua resiliência. Existem muitos fatores, né, que influenciam. Há uns anos eu mudei vários hábitos da minha vida e incluí novos hábitos. E isso aconteceu de forma gradativa, eu não cheguei, peguei e fiz tudo ao mesmo tempo. Porque a mudança, ela gera um gasto energético. Da sua energia mesmo, vital, e do seu cérebro. Porque o seu cérebro, ele quer gastar menos energia. Ele quer ficar onde é mais confortável, onde é mais fácil. E onde ele já conhece o que é mais conhecido. Porque o desconhecido, muitas vezes, assusta. E aí que é bem importante você, já antes, por exemplo, de acontecer uma mudança, você já se preparar para esses altos e baixos da jornada, entendendo que existe esse gasto energético, que muitas vezes vai ter que repetir várias vezes, pode ser complexo ou não, mas que sim, se você manter, né, essa consistência, você chega no resultado que você quer. Por exemplo, quando um hábito é mudado, isso muda no seu cérebro, as conexões neurais, as sinapses. E a forma mais comum de se mudar alguma questão, seja ela alimentação, hábitos esportivos, seja atitudes, pensamentos, é ou por repetição, que é a mais comum, que o cérebro aprende muito pela repetição, ou por um forte impacto emocional. Por exemplo, uma pessoa que perdeu a mãe, o pai e parou de fumar, porque o pai morreu fumando. Então, esses impactos emocionais, esses traumas, entre aspas, emocionais, podem sim gerar uma mudança mais rápida, mais abrupta. Porém, em linhas gerais, é mais comum com a repetição. Só que esse gasto energético, ele vai ocorrer. E você precisa criar estratégias para conservar e melhorar a sua energia. Que é como se fosse mais ou menos a analogia da força de vontade. Pode ser recarregável essas baterias, tanto física, mental, emocional, espiritual. E aí você precisa entender, né, o que para você faz mais sentido e usar essas estratégias para que essas mudanças, elas também não sejam fogo de palha, elas sejam mais duradouras. Então, você fazer essa gestão de energia é fundamental numa mudança. Além disso, entender que vai ter os altos e baixos. É muito difícil que haja uma mudança sem haver uma quebra de paradigma, sem haver um desconforto até mesmo, porque muitas vezes algumas mudanças, mesmo que sejam para melhor, elas causam esse gasto energético, elas causam esse desconforto, principalmente quando tá ali no olho do furacão, depois que realmente fez. Então, como se fosse, você vai mudar de cidade, né? Então, você vai ter que levar suas coisas, você vai ter que encontrar um apartamento ou casa, você vai encaixotar tudo e aí gera aquela bagunça, aí você muda pra casa nova e aí tá encaixotado, aí você desarruma pra arrumar e você se estrutura. Aí você não conhece, por exemplo, a cidade, você vai ter que se ambientar com a cidade. Aí você começa a sair, a entender mais como que funciona, a criar uma rotina. E aí sim, depois desse processo adaptativo, você se ambienta e fica tudo certo. Mas dificilmente, quando você se muda, no primeiro e no segundo dia,
tá tudo redondo. Até porque tem bastante coisa para desencaixotar, bastante questões para arrumar, bastante coisas que você não conhece, e muitas vezes o desconhecido ele causa um certo medo, e o medo, na realidade, é um mecanismo protetivo da sua existência. Então o medo, ele existe como sobrevivência. Ou seja, senão você se jogaria da janela, senão você iria pra frente de um leão, para o leão te comer. Só que o medo em excesso, ele te paralisa. E o medo e a coragem, eles são duas polaridades da mesma substância, digamos assim. Que é, a coragem não é ausência de medo, é ir apesar do medo. E uma mudança, ela requer um componente de coragem. Mas, ao mesmo tempo, não se culpabilize por ter um pouco de medo. Porque o medo realmente, um medinho assim pequeno, é um mecanismo protetivo. Agora, um medo muito grande, ele pode te paralisar. E muitos dos medos, eles são ilusões, né? Medo do que os outros vão falar, medo da reação das pessoas, medo de não ser boa ou boa o suficiente, medo de fracassar. Na verdade, se você vai indo a fundo, você vai entendendo que muitos dos seus medos, eles estavam só na sua cabeça do que realmente na prática. Então, a mudança, ela é fundamental. Mudar, por exemplo, um hábito, uma atitude, um pensamento, muitas vezes vai ser necessário na sua vida. A gente tá vivendo ainda, né, uma época de pandemia, não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas a rotina foi mudada de uma hora para outra, então abruptamente todo mundo mudou de rotina, todo mundo passou a criar os novos hábitos de álcool gel e de máscara, mudou bastante questões, enfim, na vida, na forma como a gente se relaciona, até mesmo no nosso ir e vir, e a gente teve que se adaptar à mudança. Então, entender que esse processo de adaptação, no começo, foi muito mais caótico. Então, tem gente que tinha criança em casa e o home office, como que eu vou fazer? Como é que eu vou no mercado? Higienizar tudo. E aí, depois desse processo adaptativo, que gasta muita energia e que gera até um certo estresse e até medos e inseguranças, depois disso, e tudo fica um pouco mais claro, tudo fica um pouco melhor. Que aí já é um estágio da mudança onde você realmente já desencaixotou tudo, organizou tudo e agora você está, por exemplo, aproveitando a nova cidade. E isso acontece com hábitos, isso acontece com pensamentos, com atitudes, com várias questões que você queira mudar. Então, o que eu quero deixar de reflexão aqui é, entenda que a mudança vai fazer parte da sua vida. Mudança física, mental, emocional, mudança de carreira, mudança de casa, mudança de relacionamento, enfim, é inerente da gente mudar. Isso não quer dizer que você vai também ficar pingando de galho em galho, não é isso. Mas também achar que tudo é estável, estático, é um pouco irreal. Porque tudo que não está crescendo, por exemplo, na natureza, está morrendo. Então a planta está crescendo. Se ela não está crescendo, se ela parou, se ela não tem mais nutrição, ela está num ciclo já de morrer. Então vai ter essa mudança. Você precisa entender que vai gastar energia e que seu cérebro não quer gastar energia. O seu cérebro ele quer ficar numa zona de conforto, ele quer o mais fácil, ele quer o conhecido, ele quer o que ele já sabe. 2, você vai precisar de um jogo de cintura para se adaptar a essas mudanças. E 3, você vai precisar se preparar mentalmente, emocionalmente para essa mudança, porque sim, vai requerer de você uma resiliência, uma persistência, uma repetição muitas vezes, vai requerer até mesmo um vigor para você realizar o que você se propõe a realizar. Portanto, não tenha medo da mudança, porém, se prepare, quanto mais preparado, melhor vai fluir essa mudança. É claro que você não tem controle de tudo, nem eu, mas dá sim para preparar principalmente a parte mental, porque os seus pensamentos, né, os meus também, às vezes tendem a gastar mais energia ainda, a ficar toda hora no falatório, a ficar toda hora ali reverberando. E quando você consegue manejar, consegue criar estratégias também para nutrir a sua energia, seja ela descansando, contato com a natureza, respiração, oração, diversas maneiras que aumentam a bateria das suas energias. Isso vai lhe ajudar a superar as mudanças de uma forma um pouco mais agradável,
porém sabendo que sim, às vezes vai ter um caos inicial para depois tudo se organizar. Também conhecido como depois da tempestade sempre vem o arco-íris. Beleza? Eu espero que você lide melhor com essas mudanças, que esse vídeo tenha lhe ajudado. Manda para alguém que você acredita que vai se beneficiar com essa informação. E é isso, beijos e luz. Até o próximo vídeo. Tchau!